Então, olá, pessoal. Vamos retomando aqui as nossas leituras. Esse 18 de janeiro de 2022. E vamos estar aqui conectados a esses conteúdos de Bert Hellinger, esse conteúdo que nos fazem tão bem e que nos dá clareza e que amplia as nossas consciências, para que possamos fazer o melhor para as nossas vidas e a vida de todos que nos circundam, né? Não dá para pensar somente na nossa, dá para pensar na vida de todos, né? Então, com gratidão que nós estamos aqui e vamos fazer essa leitura. Eu queria saber quem gostaria de começar, porque estamos na página 96 do livro físico e do livro temos a outra página do livro, página 74 do livro em PDF. Então, vamos lá. Quem gostaria de ler? Eu posso ler um pouco, Maria, se você quiser. Claro! Claro, prazer, Ana, prazer. Então, o que é próprio dos pais? Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram com perdas. Isso lhes pertence a título pessoal, e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhe pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem aceitá-los dos pais. Por isso, cada pessoa é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando um filho se arroga o que é um bem ou direito pessoal dos pais, sem realização própria e sem um destino ou um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. É bem interessante esse capítulo, né? O dar e tomar se serve à vida, e a família muda-se em seu contrário, quando um novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume por um dos pais uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que lhe foi cometida contra ele. Pois o mais velho não recebeu isso do outro antecessor como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especial na medida em que ela assume e os outros deixam com ela. Esse bem ela pode dar a algum sucessor, mas, porém, é o preço que pagou por ele. Entretanto, quando um mais velho assume algo do funesco em lugar do mais... Quando o mais novo assume algo do funesco no lugar do mais velho, mesmo que seja por amor, ele se inuscui à esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e seu destino funesco, sua dignidade e força. Nesse caso, o lado bom do destino difícil já não resta e ambas as próprias coisas, mas mesmo o preço pago por ela. A presunção. A ordem do dar e receber na família é subvertida quando os mais novos, ao invés de receber dos mais velhos e honrá-los por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual,
ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem receber dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não receberam dos próprios pais e dos próprios parceiros. Pois então, os pais querem receber como se fossem filhos, e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber, em vez de fluir de cima para baixo, tende a fluir de baixo para cima, contra a força da gravidade. Porém, Maria, eu vou ter que parar de ler, porque virou um temporal, minha casa está inteira aberta, eu preciso fechar uma janela. Não, ok. Sim, Desculpa, eu vou precisar sair um segundo. Ok. Tá. Carlinha, você quer assumir o Alu? Qual parte ela parou aqui do texto? Ela parou Pois, no segundo então... parágrafo da página 97. Segundo? Pois então, os pais Ok. querem ver... Pois então os pais querem receber como se fossem filhos, e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e receber, em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força da gravidade. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha, ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo, tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda, e o casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então, fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se ela fosse grande e os pais pequenos. Porém, a mãe lhe disse: isso com seu pai eu posso resolver sozinha. E o pai lhe disse: isso com a sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso. A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. Eu lhe disse: quem não consegue dormir, acha que precisa vigiar. Aí contei-lhe uma pequena história de Borchardt. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto, para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha de vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse: mas de noite os ratos dormem. E o menino adormeceu. Na noite seguinte, a cliente dormiu melhor. Quando o filho infringe a hierarquia do dar e do tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com fracasso e declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Pois, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete. Ele não se dá conta da própria presunção e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda a tragédia. E só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e seguir com amor. Compreender a ordem é sabedoria, seguida com amor é humildade. A comunidade de destino. Pais e filhos também constituem uma comunidade de partilha, um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e na medida de suas possibilidades. Precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm o direito de exigir e receber dos filhos. Até que falei sobre as ordens do amor de pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com a nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas aos nossos pais, pertencemos também ao nosso grupo familiar.
Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se fosse congregado por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir pelo alcance dessa força e desse sentido quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele os filhos, inclusive os mortos e os natimortos, os pais e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, bem como os nascidos fora do casamento e os meios irmãos, os avós, eventualmente também alguns dos bisavós. Inclui-se também pessoas com laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos desejam segui-lo. Às vezes também, pais ou avós querem morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro com frequência também deseja morrer. Então, os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: eu sigo você. Muita gente que tem câncer ou outra doença grave, sofre um sério acidente ou está em risco de suicídio, é pressionada pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação, e diz interiormente ao falecido: eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar da outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em lugar dela, resgatando-o assim de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: antes eu do que você. Por exemplo, quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou, ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz-lhe: antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar, em particular as crianças, que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também ocorre entre os parceiros de uma relação. Repara-se ainda que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pertencem a ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A integridade. Um objetivo estritamente associado aos laços do destino é a manutenção da integridade do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte, pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta gerações. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar, porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram,
existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua integridade. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Este processo também transcorre inconscientemente, e também aqui o peso de restaurar a integridade perdida recai principalmente sobre as crianças. Ele ilustro isso com um exemplo simples. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: não quero mais viver com você. Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo ódio dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza dela. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E tampouco seus pais têm consciência disso. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes são induzidos a responder por membros culpados. E a justiça que os antecessores cometeram ou que foi cometida contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que a instância superior encarrega de compensar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles que sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito à compensação, não existe justiça no grupo familiar, no que toca à equiparação entre as pessoas. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhes. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento, e sua mulher diz: não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família. Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto, este destino amedronta os outros e ele silencia sobre essa pessoa, como se ela não pertencesse à família. Ou, ainda quando um membro da família exibe um comportamento desviante, os outros lhe dizem: você é uma vergonha para nós, e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas, na prática, que uns estão dizendo a outros: temos mais direito de pertencer à família do que vocês. Ou, vocês têm menos direito de pertencer do que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencer. Nesse contexto, bom significa apenas tenho mais direitos. E mal significa somente vocês têm menos direitos. Muitas vezes se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: você não pertence mais à família, temos um substituto para você. Assim a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele se deu lugar a outros da família, ou que ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a integridade perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado. Associa-se a isso o fato de que muitas vezes os membros remanescentes da família também, sim, têm culpa diante de alguém que morreu prematuramente, como se fosse injustiça, em face do morto,
o fato de continuarem vivos. Então, querem compensar a injustiça impondo limites à própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. A perda do direito de pertencimento. Se, porém, um membro da família, do grupo familiar mata o outro, ele perde seu direito de pertencimento e precisa ser excluído. Se ele permanece no grupo familiar, muitas vezes um outro membro da família, geralmente uma criança, vai embora em seu lugar. Assim, a brandura com um assassino implicará, a rigor, com uma criança inocente. A mesma regra vale para ameaças de morte e tentativas de assassino. Os abortos, porém, não estão sujeitos a essa lei, embora tenham, às vezes, consequências pessoais semelhantes para os pais. Mas, geralmente, os filhos abortados não são representados por outros filhos. Também outros assassinos perdem o direito de pertencimento, talvez porque continua atuando inconscientemente na alma e na ordem da vingança pelo sangue. Sua exclusão representa aqui uma reparação oferecida ao sistema da vítima. Nesse particular também vale a lei. Se o assassino não vai embora, frequentemente vai um inocente em seu lugar, geralmente ainda que uma criança. Carlinha, vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer algum comentário e vamos terminar o capítulo hoje ainda, tá? Vamos lá. Olha a densidade desse capítulo, né? Conhecer. Primeiro vamos olhar, né, para nossas implicações diante das hierarquias, diante do lugar. O lugar nosso de filhos perante o lugar dos pais. O que acontece geralmente quando se tem uma universidade, quando se tem uma posição economicamente mais favorecida, e às vezes a gente olha para os pais, como eles não conseguiram ter grandes ascensões, naturalmente, da grande maioria acontece, que as pessoas desconsideram e se envergonham dos seus pais. Ou por ter uma oportunidade de experimentar todos os sabores, de viajar, de conhecer vários mundos. Então, olha para os pais e diminui os pais. Coloca os pais no lugar inferior. Isso causa um tremendo dano, né, à estrutura familiar, porque esse dano repercute na sua própria posição de arrogância. E essa presunção, né, de subverter a ordem, onde se coloca numa ordem superior e se julgando para além daquilo que dá origem. Então, que possamos ter muito cuidado nesse lugar, porque às vezes esse lugar é o lugar do conflito e é o lugar da grande confusão, apesar de que a nossa vida é um eterno conflito, né? Ficamos sempre, e assim, e de qualquer maneira, quando a gente não quer fugir muito dos conflitos, a gente foge também muito do crescimento e do desenvolvimento, né? Precisamos olhar para as oportunidades que nos trazem os conflitos para poder dizer o que eu posso fazer por mim ou por alguém que está no conflito. Porque a nossa posição não seria de julgo, seria de uma relação de ajudantes. O que eu posso fazer diante daquilo que o outro vive de uma maneira atribulada, complexa, difícil, seja lá de que ordem for, para que a gente possa ver os efeitos das nossas atitudes. O efeito, inclusive, do nosso pensamento. O que é que eu penso e o que é que eu ajo
de acordo com aquilo que eu lido. Quando eu olho para a hierarquia, eu vou olhar também para o lugar. Como os pais são grandes, a hierarquia, como diz assim, quando ela desce para ter força, é de cima para baixo, né? E não de baixo para cima. Nessa descida força, os filhos estão abaixo, eles recebem. Por isso que é tomar a vida que vem dos pais. Quando subverte a ordem, também causamos muita confusão. E o destino das pessoas estão atrelados uns aos outros. Então, ele fala que até quarta, quinta geração nós recebemos influência. E essas influências, ela está por como nós recebemos, porque ela está registrada no campo mórfico. O campo mórfico é que traz essas memórias, que o estudo está impregnado na memória familiar. Não só na memória que recebemos a genética, mas nessa memória que está no campo familiar. Então, recebemos essas influências da ancestralidade por duas vias, né? Vias da genética e vias da epigenética, está relacionada a essa memória. Interessante como ele traz quem participa do grupo familiar. Quem são os pertencentes ao grupo familiar? E algo chama atenção nessa listagem que ele coloca aqui, quando ele fala assim, eventualmente também algum dos bisavós. E mais adiante, ele fala alguém que cedeu o lugar. Ou também, em relação a uma desgraça ou morte, caso tenha resultado em vantagem para outras pessoas ou grupo familiar. E aqui ele traz algo muito forte, que é em relação à morte propriamente dita, né? Os bisavós, alguém que morreu, ou que aconteceu algo muito grave, e quem cedeu o lugar. Noivas que foram abandonadas antes do casamento, pessoas que que tiveram muito sofrimento e que foram excluídas. E também os assassinos. Fica fazendo parte do grupo familiar, quando houve um assassinato. Porque isso se transforma em algo voltado para o destino. O destino daquela pessoa que foi assassinada se liga ao destino do assassino. E aí ele fala muito, né, mais forte aqui, aos laços do grupo familiar. Aquelas pessoas que diz eu sigo você, que é o caso de muitos suicídios. O que são os suicídios? Eu sigo você. Você olha aqui em gerações, existem pessoas que cometem suicídio. Antes eu desapareça que você. Mas tem algo muito, muito bacana nessa integridade do grupo familiar, é quando a gente reconhece que essas questões todas precisamos ter uma nova consciência. Precisamos olhar de uma outra maneira. Precisamos estar abrandando o nosso coração para termos menos julgo e uma ampliação dessa consciência. Porque quando nós vemos que há uma repetição de padrão familiar,
E essa repetição de padrão, ela nos empurra para termos uma nova consciência. Como mudamos isso? Como mudamos esse padrão que se repete, principalmente no suicídio? E quando a gente olha para esse padrão, sem julgamento, e podemos também estar olhando para tudo isso com uma visão ampliada de percepção acurada e entender como isso funciona. Quando a gente assume uma outra condição de olhar para os eventos. Porque algo está ali que nós não compreendemos. E quando a gente assume essa atitude de benevolência, nós também assumimos uma atitude onde nós criamos e participamos de uma prática que é terapêutica. Então, não só isso é delegado aos terapeutas, psicólogos, pessoas que cuidam de pessoas, mas também a todos nós que assumimos e assumiremos uma outra visão e um outro compartilhamento daquilo que está ligado às dores familiares. E fazendo isso, a gente assume também uma nova postura interna. Essa postura que é sem medo e sem pena. Sem medo daquilo que a gente vê. Porque muitas vezes o medo dá um passo para trás e não encara. E a pena faz diminuir o outro. Então, olhar para os eventos tal como são e termos nosso coração benevolente, para que a gente possa, de fato, ajudar outras pessoas. Olha só, quando ele coloca, quando o homem casado conhece uma outra mulher e diz à própria mulher, não quero mais viver com você. Quando esse casal, esse novo casal tem uma filha, a filha também representa a esposa abandonada, se tornando sintomática. Então, assim como as doenças, que são somatizações, muitas vezes, dos medos e das culpas, um comportamento difícil entre as pessoas, e principalmente o que ele diz mais adiante, que o sistema, como não suporta exclusões, ele toma alguém, e geralmente tomam as crianças, como representantes desses distúrbios que existem na família. Okay? Então, veja que a dinâmica familiar não é tão simples assim como a gente possa pensar. O que a gente olha, geralmente, é quem é o culpado. Não é? Quem é o culpado? E o nosso julgo vai na frente. Então, a responsabilidade, né, desse grupo familiar tá? É voltado também para a hierarquia. Olha só. E se a gente olha para os direitos de pertencimento, todos pertencem. Os mortos e os vivos. Os bons e os maus. Então, quando se diz ela não pertence à nossa família, quantos danos não ocorrem? Eu estava atendendo um casal, estava com grande dificuldade, e depois, quando colocamos, eu perguntei o que de grave aconteceu na família. Ela perdeu o primeiro bebê, e o segundo que nasceu colocou o nome do bebê que faleceu. Então, a partir dali, houve uma separação no amor do casal. E não mais intimidade. E foi muito impactante, porque eles não queriam olhar para o bebê que faleceu.
porque lembrava da morte e da dor. Eu digo, mas agora é o momento de vocês olharem si mesmo. Porque isso atua na família. E isso de grave aconteceu quando vocês eram bem jovens. E é incrível como muitas vezes eles puderam ver quanto distanciamento aconteceu entre eles depois desse evento. Então, vocês têm algo que chamou a atenção de vocês? Fala, Ana. Mas é lindo, né? Essa hierarquia do dar e receber, né? A gente saber receber dos pais para poder passar para os filhos, né? E eu achei isso é uma das coisas mais lindas que eu acho do Bert. E agora, eu não tinha lido, né? E essa forma, assim, foi uma coisa que me emocionou, mexeu bastante comigo, isso hoje. Obrigada. Ok. Verdade, né? É uma visão muito clara e a forma como ele coloca muito claramente, sem rodeios. Lu, Eu tenho uma pergunta, obrigada. Por que as crianças abortadas não são consideradas assassinas? Como que foi? Era o mesmo contexto? Ou elas não são... Como que era a frase? Peraí. representadas por outros Por que filhos. não são? Ou são? Não são. Não são representadas. Então, e Elas por que se é um assassino, é um assassinato, é uma morte também? morte, mas é um contexto. Eu não encontrei nenhum lugar onde o Humberto possa falar claramente sobre isso, né? Porque apesar de 110 livros, eu não li todos. Então, ele coloca aqui nesse livro assim, né? Os abortos, porém, não estão sujeitos a esta lei, embora tenham, às vezes, consequências pessoais semelhantes para os pais, não para o sistema, para os pais. Para os pais, obviamente, que abortaram. Para os pais que abortaram. Porque, na verdade, que as crianças, elas são tomadas como representantes de uma culpa, né? Sim. É engraçado que neste contexto, então, essas crianças posteriores ao aborto não assobiam por essa fala de Bert. Não entram como representante para sanar algum dano familiar. Entram por essa outra via, que a responsabilidade fica com os próprios pais, não para o sistema. O que acontece quando existem as exclusões? Os filhos que vêm depois, da terceira geração, geralmente, tomam inconscientemente aquele dano para ser reparado. E aí, geralmente, são as crianças que mostram ao sistema que algo não está bem. Por isso que eles se tornam sintomáticos. Por isso que, muitas vezes, os filhos enlouquecem, os filhos são difíceis, os filhos são uma complexidade muito grande e ninguém sabe por quê. Então, pela lei de Bert Hellinger, pelo que ele traz aqui nas constelações, o que a gente vê nas constelações, a gente coloca os representantes, é que eles assumem algo que o sistema precisa olhar. Porque aquilo ficou impregnado na memória familiar. Por isso que esses padrões se repetem. Porque estão ali impregnados. Algo mais? Vamos lá para a gente poder concluir, né, as ordens do amor. Quem gostaria de ler esse que nos falta?
Sim. As ordens do amor. Reina, portanto, no grupo familiar uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento, em vez de impedidos. Um minutinho. Consciência arcaica. Perdoe-me, por favor, pois se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor... minha cachorra, desculpem. Pois se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, o mal não acabará mais. Essa lei conservará sua força enquanto permanecer inconsciente. Quando for detectada, poderá ser satisfeita de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito à compensação, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor, em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal dentro do grupo familiar. Este amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e através de ações boas, põe um fim nos acontecimentos infausts. Ilustrarei aqui alguns exemplos, começando com as frases: eu sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente as frases, sugiro que as... Como? Oi. Abre aí. Sim, continue, Lu, por favor. Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga colocando-se diante da pessoa que ele deseja seguir, ou em cujo lugar está disposto a sofrer, expiar ou morrer. Quando ele encara ao mesmo tempo essa pessoa, já não consegue dizer essas frases, pois conhece também, ela o ama e recusaria o seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande, eu sou pequeno, pequena. Eu me curvo diante de seus e aceito, Senhor, abençoe-me se fico e deixo que você se vá com amor. Então, fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então, essa pessoa, em vez de representar uma ameaça, como ele talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou se uma pessoa quer seguir alguém na morte, como uma criança que quisesse seguir um irmão prematuramente falecido, poderia acrescentar: você é meu irmão, eu respeito você como meu irmão. No meu coração você tem um lugar, e eu me inclino diante do seu destino, da forma como foi, e assumo o meu destino como me foi determinado. Então, em lugar de os vivos visitarem os mortos, são os mortos que visitam os vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, ela pode dizer a ele: querido irmão, você morreu, eu ainda vivo algum tempo e depois morro também. Então cessa a presunção diante dos mortos e justamente por isso o sobrevivente pode viver sem sentimento de culpa.
Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a integridade também pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isto é basicamente o processo interior. Então, por exemplo, uma segunda mulher deveria dizer à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Reconheço que você cedeu lugar para mim. Se for o caso, ela pode acrescentar: reconheço que se cometeu injustiça contra você e que tenho o meu marido à sua custa. E pode acrescentar: por favor, seja bondosa comigo se o aceito e conservo como meu marido. E, por favor, seja bondosa com os meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela se declara de acordo por ter sido respeitada. Então, a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher. Vou dar outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. Fica evidente que ele possui poder e um charme irresistível, mas ele bebe e seu contador o adverte que ele está retirando da empresa mais dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora o seu primeiro marido porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não havia fé na continuação do próprio sucesso, porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e a sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial como a prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o receber. Assim, resolveu procurar o pai de seu meio-irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde reinam as ordens do amor, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas que a pertencem e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade surda de compensar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. A compensação positiva acontece quando os mais novos aceitam que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independente do que tenham feito. E quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam o seu direito de ser acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, nos abençoam. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles. E, de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos. Muito bonito. Muito bonito. Muito forte e muito responsável.
Os excluídos são reconhecidos e respeitados. E precisamos nos curvar diante do destino de todas as pessoas, para que ficamos apenas com o nosso destino. Que existe essa ordem arcaica, essa consciência de clã. E ela tem a força maior, com que tudo precisa estar em equilíbrio. Por isso essa lei da compensação. Porque o que atua aí é a consciência arcaica. E a consciência arcaica, segundo Bert, elas não escolhem quem vai fazer essa compensação. É aleatório. Então, que a gente possa olhar para nossas vidas de consequência. E aonde estão os nossos passos de consequência. Então, próxima semana vamos falar sobre ordens do amor entre homem e mulher. E a relação à totalidade que nos sustenta. Esse capítulo é muito importante. É um capítulo de base. Antes de qualquer coisa, homem e mulher. E depois a família. Então, vamos dar novos mergulhos. Então, vale a pena a gente rever, cada um aí no seu campo, né? Rever essas últimas páginas que lemos hoje, para que fique bastante presente na nossa vida, e que a gente possa ajudar-nos a ficar presentes na nossa vida. Ok? Obrigada, Ana, pela leitura. Obrigada, Carlinha, pela leitura. Obrigada, Lucinha, pela leitura. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada, Marília, por estar presente, Martinha. E nós nos vemos na próxima semana. Ok? Então, beijão.